nós vamos ler o verso 16 apenas. Deuteronômio, capítulo 24, apenas o verso 16. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Repetindo, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, mais uma vez em oração. Ó Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nesse Teu santo dia, nós clamamos ao Senhor que nos socorra, nos ajude, ó Deus, na exposição da Tua palavra. Porque sabemos, ó Deus, que ela é rica, verdadeira, santa, e ela é útil para a edificação, para a correção, a fim de que possamos ser aperfeiçoados para o Teu serviço, para o Teu reino. Então, Senhor Deus, entendendo isso, pedimos ao Senhor o socorro do Teu Espírito quando vamos expor a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse verso, irmãos, particularmente apenas o verso 16, há uma sequência de textos aqui em que ele lida com questões legais muito claras, mas especialmente esse verso 16, ele precisa, entendo eu, ser tratado particularmente por causa da possibilidade de alguma confusão que se tenha na interpretação desse texto. O primeiro aspecto que eu queria destacar desse verso 16 é que você, quando lê um texto como esse, você tem que entender que ele está sendo dirigido aqui aos magistrados, né, aqueles que vão julgar. Entenda que eles precisam saber que a culpa é individual, que cada um carregará a sua própria culpa e que ninguém poderá ser punido por causa do pecado do outro. E o ponto é, ele escolhe aqui aquilo que é mais íntimo, a relação familiar, pai e filho, né? Essa relação estruturada, assim como também, por exemplo, no 5º mandamento, não se exclui, não se esquece do princípio da autoridade em todas as esferas, mas ele usa aquilo que é fundamental, que é a relação pai e filho. Então, os filhos devem honrar aos seus pais. Dessa mesma maneira, ele se utiliza dessa verdade para expressar um princípio que se estabelece em todas as outras áreas, isto é, ninguém pagará pelo pecado do outro, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Essa é a conclusão do verso. Olhando comigo mais uma vez, você vai ver, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Esse é o foco. Cada qual será morto pelo seu pecado. E o que é exatamente, então, que Moisés e o Senhor aqui estão combatendo naquela época? Qual era a grande prática aqui, o grande pecado aqui? Havia uma prática ímpia, como se fosse realmente algo estranho a qualquer princípio humano, em que entre os homens daquela época, não é, daquela região em que Israel estava entrando, lembre-se que eles sacrificavam seus filhos, coisas dessa natureza. Naquela região havia essa prática muito comum. Os filhos morriam por causa das ofensas dos pais. Então, o que é que acontecia? O sangue inocente era derramado. E isso Deus abomina. O inocente não deve pagar pelo culpado. Esse princípio é claro, entenda, esse caráter é o caráter legal dentro do magistrado. Isso não funcionará
Não estou falando aqui em relação ao pecado, nós vamos falar um pouco da relação entre Deus e nós, quando Ele leva o nosso pecado, falarei isso no fim, mas o ponto aqui não é outro senão crime. Não é apenas o pecado em si, mas um crime cometido, e esse crime, ele tem pena de morte como sentença. Aquele que pecou deve morrer pelo seu próprio pecado. Aquele que pecou deve morrer pelo seu próprio pecado. O que nós podemos aprender já de cara, olhando para esse verso, é que nós não devemos, irmãos, jamais alimentar no nosso coração. É que o pai deve ser morto pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Esse é um princípio básico. Eu devo fundamentar isso usando esse princípio. Não se deve culpar o inocente. É proibido também, né? Nós sabemos que esse pecado aqui, Deus, quando lida com essas questões, Ele não lida apenas no ato do crime, mas aquilo que está no nosso próprio coração, né? Nós somos dados a entender claramente que o homem, ele tem um bloqueio aqui dado por Deus, de que não deve culpar o inocente. O Senhor já põe uma barreira claramente aqui, não se deve culpar o inocente. Então o tribunal, o juiz, ele deve ter cuidado para inocentar aquele que não tem culpa e dar a pena para aquele que de fato tem culpa. O Senhor, sem justa causa, veja, é interessante isso, com clareza, com justiça aqui, Ele estabeleceu essa lei. Falado aos juízes que vão julgar em Israel: não levantem a espada para o inocente. Não levante a espada para o inocente. O pai não tem poder de espada. Lembre-se que nós já expomos aqui um outro texto de Deuteronômio e também em Êxodo, em que o pai leva o filho para ser condenado. Ele tratou com o filho, ensinou, e o filho é contumaz, desobediente. Ele então leva o filho ao tribunal, e lá o filho é julgado, e eles vão condená-lo e sentenciá-lo à morte. Mas não é dado ao pai a autoridade de executar o seu filho. Não está na esfera do trabalho do pai dar ao seu filho penalidade legal, mas sim disciplina dentro da estrutura da família. Isso não pertence à autoridade do pai. Por isso, aqui, o Senhor estabelece princípios. Aqueles que vão julgar devem julgar com justiça. Não pertence ao pai a autoridade de fazer isso. Por outro lado, o Senhor nos alerta ainda de que nós devemos ter cuidado com o nosso próprio coração. Por que o nosso próprio coração, irmãos? Por que é importante aqui o nosso coração nesse particular? Por algumas razões, né? Como é que o Senhor lida com o nosso coração? Às vezes, você odeia alguém por causa do outro. Isso é muito comum. O pai lhe faz o mal e você tem problema com o filho. O filho lhe faz o mal, você tem problema, você no seu coração você alimenta alguns sentimentos pecaminosos por causa do pai, por causa da mãe. Basicamente, nós no coração alimentamos esse pecado. Nós não temos autoridade para matar, para julgar, mas nós temos um coração que pode ser injusto para com aqueles que não são culpados. Você percebe como é sentenciada uma família dentro desses esquemas básicos de droga na cidade, em grandes centros, né? O traficante entra e aniquila a família. Não apenas aquele indivíduo, mas toda a família é morta, né? Toda a família é morta. O julgamento se dá de maneira ímpia, é porque está no coração do homem, e é por isso que a lei de Deus ela vai proibir essa prática diretamente. Não culpe o inocente no lugar do culpado. Como o Senhor pune o ímpio, isso é que é importante, irmãos, né? A maneira como o Senhor pune o ímpio é fundamental você entender. Deus não terá por inocente o culpado. Essa é a lógica da revelação bíblica.
quando ele descreve até a sua misericórdia, dizendo que ele é misericordioso, compassivo, longânimo, em Êxodo, por exemplo, 32 e 33, ele vai declarar ainda, mas ele não terá por inocente o culpado. Aquele que é culpado será tratado como culpado. A maneira como Deus vai inocentá-lo vai ser pela morte substitutiva, falaremos isso depois. Mas Deus não trata o culpado como inocente e nem vai tratar individualmente. Veja, ele não vai tratar o pecado de alguém, de um pai que fez algo iníquo e que praticou iniquidade, ele vai condenar os filhos ao inferno. Não é essa a lógica. Quando Deus o faz, ele fará com outro princípio que nós também avaliaremos depois. Mas o Deus é justo e requer que aqueles que vão julgar, julguem de modo justo também. Mas como é que essa lei é usada em Israel? Né? Como isso pode ser compreendido? Como é que essa lei é usada em Israel? Eu queria que você abrisse as Escrituras comigo e alguns textos onde vão ser citar diretamente essa lei. Por favor, lá no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, por favor, capítulo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Versos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. 5 e 6. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou seus servos, que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou. Veja, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor Deus deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, essa é uma aplicação direta da lei. Aquilo que foi dito ali em Deuteronômio é usado numa prática posterior. Então, isso não é algo que é apenas momentâneo, isso é usado na história de Israel como uma lei válida e que Israel vai praticar dessa forma. Ainda, você vai abrir sua Bíblia ainda comigo, lá em Jeremias, por favor, profeta Jeremias, capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler do verso 29 e 30. Jeremias 31, 29 e 30 diz assim: naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os seus dentes se embotarão. Então, essa é uma outra maneira de descrever o mesmo princípio, que também é usado pelo profeta Ezequiel, no capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no profeta Ezequiel 18, verso 19 e 20. Ezequiel usa o mesmo princípio, a mesma lei. Ezequiel 18, verso 19 e 20. Diz assim a Escritura: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Essa é uma lei claramente aplicada tanto no livro histórico como no livro dos reis, como pelos próprios profetas. Não se deve condenar o filho pelo pecado do pai. É que o texto muito claramente nos ensina. Tanto em Jeremias, como em Ezequiel, como no livro dos reis, no livro de Crônicas, você vai encontrar essa história repetida também, mas não vamos nela, apenas para você entender que é uma verdade que se espalha por toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada. Mas qual é o aspecto que nós devemos aplicar para nós desse princípio fundamental, dessa lei que é conhecida em todo canto na Escritura Sagrada? Primeiro,
Eu queria que você prestasse atenção aqui, como que era feito dentro do chamado Código ou Lei de Hammurabi, como se tratava a questão do pecado dos filhos. Preste atenção na lei, o que ela diz, por favor. Que exatamente na lei 229 e 230 do Código de Hammurabi, ele fala assim: se um edificador, um construtor, tiver construído uma casa, não é, para alguém que tenha uma certa idade, mas ele não fez a sua obra forte, não fez uma obra firme, né, com o resultado que essa casa venha a cair, e assim levar à morte o dono da casa. O edificador, o construtor, deverá morrer. Se ele levou à morte apenas do filho, do dono da casa, o filho do construtor deve morrer. Preste bem atenção. No Código de Hammurabi, que, veja, nós estamos falando de um contexto histórico da época, quando aquele que cometeu um crime, ou cometeu uma falha, não é? Nesse caso um crime, se o edifício cair e morrer apenas o filho do dono da casa, o filho do dono do construtor deve morrer. Não morre aquele que cometeu o crime, mas o filho dele. Você entende por que, então, que o Senhor diretamente usa essa lei? O filho não deve pagar pelo pecado do pai. Porque era um princípio comum nesse período da história. O que está por detrás desse conceito, irmãos, é simples, podemos dizer assim. Era a execução de uma família inteira ou de um grupo inteiro que fosse eliminado por vingança. Estava justificado eliminar uma família inteira. Você imagina, então, se o homem está vivo e toda a família dele morreria toda a família daquele que cometeu o crime, e ele permaneceria vivo. Seria esse o princípio que está por detrás desse conceito, né? Que está por detrás desse conceito. Os filhos são culpados pelo pecado dos seus pais. É isso que o Código de Hammurabi acaba dizendo. E é isso que Deus condena veementemente aqui. Um outro aspecto importante que essa lei nos ensina também, e acho que é importante frisar, irmãos, é que a lei insiste em algo que é fundamental para o cristianismo. A responsabilidade não é corporativa. Ela não pertence a um grupo. A responsabilidade pertence a uma pessoa. Não se deve culpar todo mundo por um crime de uma pessoa. Não se deve pegar a culpa de um homem que deve ser punido pelos seus próprios pecados e assim condenar toda uma família pelo pecado de um homem. O que está por detrás é exatamente esse princípio. Por que isso é fundamental ainda? Entenda que nas nossas leis, é importante isso, nas nossas leis nós temos ainda alguns pontos interessantes que podem ser associados a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, na lei americana, é importante frisar isso, não é? Veja, um membro da família, por exemplo, uma esposa, ela não pode testemunhar contra seu marido. Esse é um princípio interessante. Isso gerou coisas estranhas. Por exemplo, teve casos de um homem que não divorciou da esposa para ela não ser testemunha contra ele. Eles entraram num acordo e ele não divorciou. Eles não vivem juntos, mas não divorciou. Então ela não pode testemunhar contra ele. Era algo que era produzido literalmente por um princípio que é bíblico, mas que ele usou é usado de maneira estranha hoje, né? O que está em Deuteronômio 24:16 nos ajuda a entender não apenas o princípio, o pai não deve ser condenado pelo pecado do filho, o filho pelo pecado do pai, mas também o princípio que deve ser usado. É importante notar, é que não se deve usar o pai para condenar o filho, e não se deve usar o filho para condenar o pai.
Isso está posto na lei, de certa forma, certo? Veja, as consequências disso nós já vimos, são estranhas e são pecaminosas. Agora, um comentarista diz algo interessante sobre essa lei, preste atenção, irmãos. Um pedaço claro da legislação deixa bem clara aos nossos olhos, ele diz, um princípio de que a lei no livro de Deuteronômio, a saber, de que a presença da lei e o requerimento de que deve ser obedecido, coloca sobre a responsabilidade do homem, o homem individual, como sendo aquele que deve pagar por suas ações, tanto na comunidade do pacto, quanto diante de Deus. E assim o princípio, você vai se apresentar diante de Deus como culpado das suas próprias ações. Cada um pague pelos seus próprios pecados. Então veja, eu sou como um filho, não fui bem criado pelo meu pai. Então, eu passei por algum sofrimento, um tipo de abuso, e aí, o que a ciência vai fazer? Vai dizer, olha, vai vitimizar a pessoa, dizendo, não, ele não é culpado desses atos, o culpado é o pai dele, o culpado é a mãe, o culpado é o tio dele. Cada um vai pagar pelos seus pecados. Você vai pagar pelos seus pecados. Veja, se você replica um comportamento pecaminoso, você vai pagar pelos seus pecados. E aquele que lhe fez mal vai pagar pelos seus pecados. Mas ele não vai pagar pelos seus pecados, nem você vai pagar pelos pecados dele. Cada um pagará pelos seus próprios pecados. A sociedade tenta livrar o indivíduo, vitimizando o indivíduo. Eu sou fruto disso, eu sou fruto de abandono, eu sou fruto daquilo. Quem lhe abandonou vai pagar pelos seus pecados. Mas se você, por causa do abandono, vive uma vida ímpia, você vai pagar pelos seus pecados. Isso é algo que a igreja ensina, mas que o mundo está cheio do pensamento contrário. Cada um, a igreja ensina, pagará pelos seus próprios pecados. A responsabilidade, ela é individual. Você imagina, irmãos, a tragédia que significa, na prática, a rejeição do cristianismo numa sociedade. Você vê sistemas que querem abolir o cristianismo da sociedade, você vai arrancar algo que é fundamental. A responsabilidade individual. Cada um é responsável pelos seus atos. E aí, quando o cristianismo é tirado, nós vamos voltar para o paganismo. Aí o paganismo é racista. Deixa eu lhe dizer por quê. Está na moda essa história de que nós devemos pagar pelo pecado. Há uma dívida histórica, todos nós devemos, né? Até se brinca que o Banco do Brasil já está tirando o boleto, cada um paga a sua dívida. É verdade que os negros foram vítimas de grande iniquidade quando foram trazidos como escravos de maneira pecaminosa. Então se concebe a ideia de que nós hoje devemos pedir perdão por isso. Isso fere o princípio bíblico. Onde foi que eu pequei? Quando os brancos pagam pelos crimes contra os negros, isso é racismo. Veja, o cristianismo destrói o racismo e o paganismo restaura o racismo. O que eles mais abominam é o que eles mais praticam. Porque quem vai ser condenado? Uma classe, um grupo, um povo. Porque eles, os seus antepassados, fizeram mal. Então eles vão pagar por isso hoje. Então, se você é branco, você vai pagar pelos crimes dos brancos no passado. Isso é antibíblico. Os filhos não pagam pelo pecado dos seus pais. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. O que cabe a nós é não praticarmos os pecados dos nossos pais. Lembra do texto de Reis que nós lemos? Eles não seguiram os pecados, eles fizeram o que era justo.
E isso, então, é o princípio que a Escritura nos ensina. Tanto a psicologia, nesse aspecto da vitimização do homem, quanto esse caráter coletivo da culpa, se opõe frontalmente a esse texto de Deuteronômio 24, verso 16. Se opõe frontalmente ao texto de Deuteronômio. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Eu vou condenar toda uma raça por causa do pecado dos nossos pais. Isso, fundamentalmente, é antibíblico. Isso não é, de fato, justiça. Isso é racismo. É condenar uma raça, não a pessoa. É condenar uma raça, não a pessoa. O que passa e o que deve estar no nosso coração quando lemos verdades como essa, irmãos, é que o cristianismo produz verdadeira liberdade, fazendo com que a culpa seja pessoal. Cada um será condenado pelos seus próprios pecados. Mas há um texto aqui, diante dessas implicações, que precisa ser trabalhado um pouco ainda para que a gente possa não cair, não sair com algumas dúvidas. Por exemplo, e quando lá no segundo mandamento, em Êxodo 20, abra sua Bíblia comigo, por favor, Êxodo capítulo 20, quando ele está ali tratando do segundo mandamento, que descreve acerca de não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20. Acompanhe comigo, por favor. A partir do verso 4, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa expressãozinha aqui, que diz, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Como é isso? Como é que uma lei condena e Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Como é que pode isso de fato acontecer? Primeiramente, nós temos que diferenciar as ações divinas das nossas ações. É importante isso. Nós estamos expondo Romanos, por exemplo, eu vou trazer memória de algumas exposições que já fizemos, e como é interessante, quando Paulo vai falar da unidade da igreja entre judeus e gentios, ele se vale e se fundamenta naquilo que Cristo fez pela igreja. Por exemplo, Paulo diz assim, Cristo não agradou a si mesmo. Então eu não devo buscar agradar a mim mesmo, eu devo procurar agradar o próximo, é o que Paulo vai dizer em Romanos. Mas em que sentido Cristo não agradou a si mesmo? Em que sentido eu não devo agradar a mim mesmo? Você entende? Há aqui um princípio, mas há uma diferença. No mesmo texto, no verso 7 do capítulo 15 de Romanos, ele diz, nós devemos aceitar uns aos outros, porque fomos aceitos por ele. Em que sentido eu fui aceito por ele? Em que sentido eu devo aceitar os outros? Quando eu fui aceito por ele, eu fui aceito tendo o meu pecado perdoado, sendo inimigo dele, e ele então fazendo paz por meio do sacrifício. Ele não manda que eu aceite o outro levando o pecado do outro. Ele diz, aceita o outro levando a enfermidade dele, isto é, as fraquezas. O fraco, ajuda o fraco, socorre-o na sua fraqueza. Ele não diz aceita-o no sentido de dizer leva sobre si o pecado dele. Não. Porque quem leva o pecado é Cristo. Eu fui aceito por ele, porque ele levou sobre si o meu pecado, e eu aceito o meu irmão, não porque eu levo sobre mim o pecado dele, mas porque eu vou levar as fraquezas dele. Há um grau aqui profundo de distinção. Então, quando a Bíblia diz assim, veja, é importante frisar isso. Quando a Bíblia diz assim, o Senhor diz na lei que ele punirá os filhos
pelos pais, o pecado dos pais cairá sobre os filhos. Ele está falando de algo distinto daquilo que nós estamos proibidos de fazer. Assim como eu não posso aceitar o outro levando o pecado do outro, eu não posso também fazer aquilo que Deus está ordenando, que é aquilo que Ele faz no texto sagrado, que é Ele quem faz. Ele diz assim, eu visito, é Deus que diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Aqui não é, entenda, não é a sentença de um juiz. Aqui é o Deus que conhece não apenas algo que foi cometido como um crime momentâneo, um pecado momentâneo, mas que nos tem como culpados. Todos somos culpados. Não há um inocente diante dele. Então ninguém pode dizer, Senhor, como isso pode acontecer comigo se eu não fiz isso? É óbvio que vai acontecer comigo. Porque naquilo que o Senhor nos instrui na sua palavra, irmãos, Ele manda ordenar, por exemplo, a morte de famílias e até crianças de colo, diz o texto sagrado. Por que as crianças vão morrer? Ele é juiz justo que conhece muito mais do que o nosso conhecimento. E sabe as profundezas da alma e julga com retidão. Eu não posso comparar esse juiz com os juízes da terra. O limite desse juiz da terra está posto a um crime, não a sua natureza toda, não a sua vida toda. Ele vai julgar o ato. Deus tem todos os homens por culpado diante dele. Não há um único inocente diante dele. E é um princípio claro ainda. Se não houver conversão, a tendência natural é dos filhos seguirem os caminhos dos pais. E a maldição estará presente nisso. Nós às vezes temos dificuldade com a doutrina do pacto, mas é belíssimo você perceber isso. Eu já contei isso a vocês, mas a minha família, a família do meu pai e a família da minha mãe são 11 irmãos de um lado e 11 irmãos de outro. Era uma reunião de Estado o almoço na família. Porque sempre tinha mais pessoas. Imagina, 11 pessoas, meu avô, minha avó, 13, algumas pessoas que ajudavam na casa. Ele tinha algum dinheiro, ele é dono de cartório sempre tem dinheiro, não é? É um bom negócio. E ele era interessante que nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos da minha mãe conheceu o Evangelho, porque foram criados no catolicismo mais profundo. Meu pai são 11 irmãos. Nenhum dos 11 irmãos do meu pai é o filho caçula, meu pai tem 75 anos hoje. É o único filho homem vivo. Só o meu pai é crente, só minha mãe é crente dos 11 de cada lado. Foram tirados dessa estrutura. A grande maioria seguiram os passos, a ponto de eu ouvir de um irmão de meu pai, na cidade de Juazeiro do Norte. Ele foi vereador por 23 anos naquela cidade. E ele dizia isso para mim, numa conversa particular. Jesus Cristo é menor do que Padre Cícero. Palavras, eu nunca vi isso na minha vida. Linguagem como essa. Então, toda uma família criada debaixo dessa prática. Como você vai imaginar? Aquilo que os pais aprenderam, ensinaram seus filhos. E aquilo que estava sobre os pais, caíram sobre os filhos. Até que Deus salva. Meu pai e minha mãe tira do meio dessa realidade. E nós já nascemos dentro de uma família do pacto. Já fomos nascendo dentro de uma família do pacto. Agora eu casei e os meus filhos estão na igreja.
meu filho mais velho deve casar no ano que vem, vai casar com uma moça crente. O propósito é que eles gerem filhos. Então, a ideia é que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles continuem andando no caminho do Senhor, se nós seguirmos, ensinarmos, instruirmos e contarmos especialmente com a graça de Deus. Mas Deus julga dessa forma. O pecado dos pais cairá sobre os filhos nesse contexto. Porque são criados dessa forma. São criados dessa forma. Eu lembro que a freira disse para minha mãe: você não tem personalidade, você vai deixar sua família para seguir esse evangelho. Minha mãe disse, eu tenho personalidade, a ponto de deixar minha família para seguir a Cristo. Ela disse, eu tenho personalidade. O Senhor libertou. Essa é a quebra da estrutura. O texto fala, nesse caso, sim, o Senhor fará cair sobre os filhos o pecado dos pais. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece a essência da vida. O Senhor conhece a alma. O Senhor nos guarda aqui. Ele é bom quanto a isso. E Ele é justo também. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Que bom. Talvez você rejeite essa verdade de alguma forma. Mas o fato de Deus, em Êxodo 20, de ser descrito como aquele que diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos, é o mesmo Deus que não tem o culpado por inocente. Mas é o mesmo Deus que fará cair a culpa daqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo sobre o seu único filho. É a única chance redentora. Se eu vou pagar pelos meus próprios pecados, eu preciso que alguém pague eternamente por minha culpa. Uma coisa é ser julgado por um juiz e condenado por uma sentença até de morte. Outra coisa é ser julgado por aquele juiz no último dia e ser lançado no inferno por toda a eternidade. Cada um pagará pelo seu próprio pecado. Só uma esperança para você. Se Cristo morreu pelos seus pecados. E nesse caso, isso não te livrará do juízo desse mundo, mas te livrará da eternidade do inferno. A tua culpa deve ser punida aqui, mas se for lançada em Cristo, ela não te condenará eternamente. Ela não te condenará eternamente. Aspectos tão práticos de uma lei aparentemente tão simples. Vitimização. Por que você culpa os outros pelo seu pecado? É sua culpa. Você pagará pelos seus pecados. O que lhe fez mal, ele pagará pelos pecados dele. Mas você pagará pelos seus pecados.
Se você foi abusado na infância e hoje tem tendências homossexuais, quem lhe abusou vai pagar pelo seu pecado. Mas não se entregue a esse pecado, porque você pagará pelos seus próprios pecados. Você pagará pelos seus próprios pecados. Se você foi abusado e hoje abusa os outros, quem te abusou pagará pelos seus pecados. E você que abusa os outros hoje, pagará também pelos seus próprios pecados. O pai não morrerá pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Cada um levará o seu próprio pecado. Esse conceito que nós temos na história, irmãos, somente nós, vocês jovens que leem tanta coisa, vejam isso. Por que esse conceito é tão maligno de dívida histórica? Você vê crentes dizendo, nós vamos fazer um culto, nós vamos pedir perdão para as sociedades que nós oprimimos. Eu já vi isso, já vi em igreja isso. Eu vou pedir perdão por um pecado que eu não cometi. É como se eu pedisse perdão pelo pecado do meu pai. Como é que eu vou resolver esse problema com ele? Se cada um tem sua própria culpa, cada um tem que tratar individualmente com Deus. O que eu tenho de fazer é não viver como viveram aqueles que praticaram mal hoje, porque senão eu vou pagar pelos meus próprios pecados. Não se faça vítima, irmão. Você não é vítima. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te colocou aos pés dele, pelo caminho mais doloroso da sua vida. Você está sentado hoje aqui, ouvindo a sua palavra, pelo caminho mais doloroso, porque ele é bom. Ele sabe que é essa forma de você estar aqui sentado hoje. Não se vitimize e não vá pagar a dívida histórica. Pague pelos seus próprios pecados. E todos os que estão em Cristo entendam a glória do Evangelho, encerrando como diz Isaías 53, verso 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos e andamos pelos nossos próprios caminhos. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Glória ao Cordeiro que levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados e a nossa culpa. Bendito seja o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, por tão gloriosa verdade. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque temos recebido do Senhor a instrução da Tua palavra que nos orienta no modo como devemos viver. Como devemos agir nessa sociedade, ó Deus. Como devemos buscar aprender do Senhor e viver segundo aquilo que aprendemos. Derrama sobre o coração de cada um dos teus que aqui nessa manhã a graça do teu evangelho, a certeza de que os seus pecados precisam ser tratados diretamente com o Senhor. E o Senhor é poderoso para nos perdoar e mudar a nossa sorte. Livra-nos, ó Deus, de nos tornarmos vítimas da sociedade. Ensina-nos a andarmos em retidão, buscando agradar o Senhor de coração, fazendo aquilo
individualmente e levando outros a praticarem aquilo que agrada ao teu nome. É o desejo da nossa alma, porque sem ti, Senhor Deus, não podemos viver segundo a tua própria palavra. Ajuda-nos e socorre-nos, em nome de Jesus. Amém.